Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Médico High Ticket. Meu nome é Ricardo Mello, eu sou CEO da Health Masterclass e a gente está desenvolvendo esse podcast com o objetivo de mostrar um outro lado da medicina, um lado da medicina que está completamente ligado ao empreendedorismo. E nada melhor do que trazer mentes brilhantes de médicos empreendedores aqui nesse podcast para você entender o que está por trás. A gente vai fazer uma engenharia reversa com o cérebro dessas pessoas para entender o que fez elas tomarem um outro caminho e os resultados que isso vem surtindo para a carreira desses doutores. E hoje eu estou aqui com o Dr. René Esbriça, CEO do Instituto Esbriça, e a gente vai falar sobre como jogar na Série A dos consultórios particulares, que é a Zona Sul de São Paulo. É como Nova York. If you can make it there, you can make it anywhere. Ou seja, se você consegue fazer aqui, você consegue fazer em qualquer lugar. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, Dr. René. Muito Excelente. obrigado por aceitar o convite, por estar aqui nessa noite dividindo um pouco do teu vasto conhecimento com a audiência. Muito obrigado, meu querido. Pô, eu que agradeço aí pelo convite, né? Agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história aí, das conquistas que a gente vem fazendo até então, né? E naquilo que a gente vem trabalhando aí para tornar esse negócio cada vez melhor, né? Que essa justamente é a intenção. Muito massa, cara. Muito obrigado por ter vindo e vai ser fantástico, vai ser incrível conhecer um pouco melhor também da sua história. E eu queria começar perguntando como é que isso tudo começou. Você é um cara que, além de médico, dá para ver pelo porte que você é atleta também. Queria entender inicialmente como é que isso tudo começou. Sempre quis ser médico lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouco dessa história pra gente. Bom, então, começando justamente, né, eu sou gaúcho, né, então a minha história aí já é uma história de imigração, né, sempre buscando essa melhoria, tentar ficar aí cada vez mais a par dessa parte médica, né, na verdade, não foi minha primeira opção, né, por incrível que pareça, eu gostava de exercício físico, então lá por volta dos meus 16, 17 anos eu comecei com academia, e era uma área que eu sempre gostava muito, mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada em tecnologia. Então, a minha primeira faculdade de formação foi, na época, era ciência da computação, que hoje em dia é desenvolvimento de software, né, que se transformou hoje em dia. Acabei parando perto do final da faculdade, vi que não era uma coisa para mim, e já tinha exemplos na família, assim, de médicos, e falei, olha, quer saber, talvez meu lado seja para isso aí. Fiz toda a faculdade, né? Me formei lá no Rio Grande do Sul mesmo. E durante a formação eu passei assim, gostava de muita coisa, mas não me encaixava necessariamente em nenhuma área, nenhuma especialidade específica da medicina. Então, quando eu terminei e eu me formei, eu falei, tá, e aí? O que eu faço agora? Né? Então, essa dúvida aí ficou pairando sobre a minha cabeça. E nesse meio tempo aí, como vários, se não praticamente todos os médicos costumam fazer, comecei fazendo plantões, né? Então, plantões em pronto-socorro, né, pronto-atendimento, SUS, enfim. E também na mesma época acabei ingressando aí como médico militar, então também tive aí uma experiência paralela aí com o pessoal do Exército. E comecei a ver uma ligação muito forte da medicina com a parte mais de atividade física, porque o exército tem muita relação com essa questão de atividade. E aí eu comecei a fazer um link interessante na minha cabeça, que realmente, de repente, eu poderia focar um pouco mais nessa área de saúde, ligando com o exercício e a saúde propriamente dita. Então, nessa minha rotina corrida, comecei a fazer alguns cursos, algumas pós-graduações e comecei a me formar, né, mais nessa parte de nutrologia. Depois fui mais para essa área de medicina integrativa, comecei a fazer alguns cursos de questão aí integrativo ortomolecular. Então, eu comecei agregando conhecimento e aí com isso eu percebi que eu estava criando uma forma diferente de atendimento, que aí eu atingia essa questão de atendimento físico, né? E ao mesmo tempo eu colocava toda uma questão aí metabólica, biológica, química da ortomolecular, da integrativa, e eu conseguia trazer um resultado que não só melhorava a questão de qualidade de vida, de a pessoa se sentir melhor, como eu também conseguia trazer resultado físico, resultado estético. Então, quem queria perder peso, quem queria, né, ganhar músculo, melhorar performance, então tudo isso podia ser agregado num conhecimento único. E aí, assim, eu fiquei os meus primeiros anos de formado trabalhando lá, no Rio Grande do Sul, e o que eu percebi é que o meu mercado de trabalho ele acabava sendo muito limitado. Então, talvez por região demográfica, talvez por questão mesmo
mentalidade da própria região, isso eu senti muito limitado e eu acabei recebendo um convite para vir trabalhar uma clínica aqui em São Paulo. E aí, sem pensar muito, eu falei, ó, quer saber? Fechei tudo que eu tinha lá e recomecei aqui. Então, basicamente, eu comecei do zero aqui de novo, trazendo só minha bagagem de conhecimento que eu tinha até então, né? Trabalhei durante aí 1 ano e meio, talvez 2 anos aí com essa outra clínica. E nesse meio tempo eu fui, pegando ainda mais conhecimento do público, como é que funciona aqui em São Paulo, das necessidades das pessoas, das dificuldades, né? Um público que se abriu muito para mim, que eu vi muita necessidade de que precisava realmente de auxílio médico, é o público mais dessa parte esportiva, principalmente o pessoal que gosta de academia, musculação, fisiculturismo. Então eu fui abrangendo cada vez mais áreas e percebi assim que se eu mantivesse trabalhando na clínica de outra pessoa, eu não conseguia desenvolver o atendimento e a forma de cuidar dos pacientes como eu gosto de fazer. Então eu falei, olha, né, então talvez seja o momento de eu começar a pensar aí numa situação diferente, de mudar um pouco mais, quem sabe de ver, né, um negócio próprio para conseguir desenvolver justamente uma questão mais personalizada no meu atendimento. Muito bom. Então você veio aqui e antes de pular no rio com os 2 pés na água, você procurou primeiro entender por parte de uma clínica que já era estabelecida aqui. Então você procurou estudar o mercado, entender o que fazia sentido e o que não fazia sentido, para depois, de fato, abrir o teu próprio consultório particular aqui em São Paulo, correto? Exatamente. Maravilha, maravilha. E qual que você considera, vamos dizer assim, que é o dia zero, assim, o dia D, que você resolveu parar de atender na clínica de terceiro e começar a atender na sua? Ou já era um objetivo que você tinha em mente quando veio do Rio Grande do Sul? Qual foi o estalo que você teve para entender que existia uma oportunidade de empreender aqui na região? Então, isso é uma questão muito interessante, realmente, porque é até uma situação assim que eu, pessoalmente, né, experiência própria, eu acredito que não existe um momento certo. Eu diria que seria meio que como um salto de fé. Então, você sente aquela situação, aquela oportunidade, e basicamente você tem 2 opções ali quando esse momento chega, quando essa ideia acontece. Ou você permanece numa situação que às vezes pode ser suficiente ou confortável, porque querendo ou não, quando a gente é funcionário de alguém, quando a gente não tem a dor de cabeça do empreendimento, você consegue ter um pouco mais de tranquilidade, né? Você tem os pontos negativos de ser um funcionário, mas ao mesmo tempo você fica limitado de acordo com as leis do seu empregador. Então, é uma questão de troca. E tá tudo bem também. Então, se para algumas pessoas isso é uma situação legal, ok. Eu, em algum momento, pensei que eu talvez realmente devesse ter um negócio próprio, mas eu nunca consegui achar, digamos, um momento específico. Então foi indo, né? Foi passando, foi passando. E aí até foi uma situação muito interessante, porque daí eu tava nessa ideia de, será que eu abro? Será que eu não abro o negócio? Será que eu continuo fazendo o que eu tô fazendo? Né? Porque é uma situação arriscada. Qualquer tipo de empreendimento é uma situação de risco. Então não há garantias, você tem que nem você falou, tem que botar os pés lá de molho e, né, se aventurar, ver o que acontece, ver se você consegue se estabelecer ou se a correnteza vai te levar. É uma situação realmente de risco. E aí eu nessa dúvida, e aí um dia eu tava fora, assim, num bar com a minha esposa, com a Gizi, né, e inclusive que é a minha sócia hoje, que ela me ajuda muito nessa questão de empreendimento, e aí a gente conversando sobre essa questão, e ela disse, olha, quer saber, a gente tem aqui um dinheiro, que a gente tava pensando em investir em outras coisas, por que a gente não pega isso e começa a fazer o nosso negócio? Porque a gente já tem uma ideia, a gente já tem uma noção de como funciona o mercado, a gente sabe o que as pessoas estão precisando. E se tem uma coisa que grandes centros, e principalmente São Paulo, tem, é que basicamente a gente tem aqui um mercado ilimitado de pessoas. Então, é uma frase que ela sempre diz assim, que o sol nasce para todo mundo. E isso é muito verdade. A gente percebe que desde que você tenha um planejamento sólido daquilo que você quer e da qualidade daquilo que você está entregando, você consegue realmente oportunidade para oferecer esse serviço. Então, uma única questão é, se o seu trabalho, se a sua voz chegar até o público adequado, você vai ter uma troca disso, vai ter uma retribuição em troca dessa questão. E aí a gente justamente
colocou a cara a tapa, fomos lá e fomos fazer, né, um consultório que atendesse a nossa demanda dentro de uma região que nós sabemos que é uma região muito boa e também que é próximo de onde a gente mora, que eu acho que isso também é muito importante aqui em São Paulo, né? Mas, e realmente foi a partir daí que a gente foi medindo realmente se a situação ia dar certo ou não. Então a gente nunca teve uma certeza assim, pô, não, olha, é garantido que vai dar certo. Acho que isso no investimento talvez não exista, né? Mas a gente sentiu que era o momento de começar. E aí, começando com isso, a gente começou a perceber realmente que o fluxo foi melhorando, as pessoas foram começando a nos procurar, pacientes que já tinham ouvido falar por indicação de outro lugar, ou que em algum momento já tinham passado comigo, perceberam que eu estava no meu local e acabaram me seguindo, que gostaram do atendimento prestado, né, numa situação daquelas. Então, tudo isso foi realmente falando a favor que realmente foi uma decisão correta, porque a gente consegue cada vez mais agora colocar o nosso toque pessoal, a nossa individualidade dentro do que a gente está oferecendo, né? E isso só tem a agregar, só tem a deixar cada vez mais rico a experiência que a gente oferece aí, né? E não só para nós é uma situação boa, uma situação que nos retribui muito, mas também para o próprio paciente, né? Ele vai acabar tendo mais satisfação com aquilo que ele está buscando, vai ter um atendimento de melhor qualidade, vai talvez aí, quem sabe até conseguir mais resultados por questão disso também. Maravilha. Então, além de você buscar entender como funcionava o mercado aqui em outra clínica, você também foi construindo o seu nome, né? Foi construindo a sua marca pessoal ao longo do processo e, pelo que eu entendi, isso também fez total diferença no momento em que você resolveu dar esse salto de fé. E eu queria falar sobre um tema específico que não sai da minha cabeça desde o momento em que a gente sentou aqui, que é a mentalidade de imigrante. Você falou isso está na minha cabeça até agora. Eu queria entender um pouquinho mais sobre o que é essa mentalidade de imigrante. A gente vê muito isso, a gente conhece mercado americano, né, que acompanha alguns empresários do mercado americano, sempre falam sobre mentalidade de imigrante, mas eu nunca ouvi isso da boca de um brasileiro, apesar de que talvez seja porque eu venho do Nordeste, lá tem menos imigrantes do que no Sul, mas eu queria entender um pouco o que é essa mentalidade de imigrante e qual que é a participação que isso tem na tua trajetória como médico empreendedor. Perfeito. Bom, então, isso é uma situação também que eu acredito que realmente seja muito regional, e com certeza, né? Porque, assim, isso é uma coisa, claro, experiência própria, né, individual, em região mesmo, no Rio Grande do Sul, nós temos uma segregação muito grande, assim, na parte de crescimento, tanto profissional quanto a questão na parte de conhecimento educacional. Então, assim, desde novo, dependendo da região que você se cria lá, e eu realmente sou de uma região do interior do Rio Grande do Sul, então eu sou de uma cidade muito pequena, uma cidade que tem 80 mil habitantes, que comparando a São Paulo, né, imagina, né, é uma coisa que nem se compara, mas é uma cidade que não tinha uma instituição de ensino superior que poderia oferecer o curso que eu queria. Então a gente já começa desde jovem a se condicionar a mentalidade de, olha, se você quer fazer alguma coisa a mais, você vai ter que sair de onde você está, do seu conforto, da sua família, da sua cidade, e ir para um lugar diferente, um lugar novo, um lugar maior, para conseguir atingir esse objetivo. Então isso começa a ser construído já, pelo menos dentro da nossa cabeça lá desde muito novo. Que aí você tem basicamente realmente duas opções. Ou você fica lá, né, numa situação que às vezes é cômoda e tá tudo bem, ou você vai ter que sair desse ponto de conforto que você tá, e você vai ter que trocar o conforto por novas experiências, mas isso vai te oportunizar também um crescimento cada vez maior. Então isso já foi, como estava embutido em mim, eu sempre tive essa ideia de... Eu sou, claro, óbvio, muito agradecido por tudo aquilo que o meu estado natal me oferece, mas se eu estou num ponto que o meu crescimento ele acaba sendo frustrado pela questão do que o local tem a me oferecer, então qual que é o próximo passo lógico para mim? Eu vou para um local maior, que tenha mais oportunidades, que tenha mais ferramentas para que eu consiga oferecer cada vez mais e também, por consequência, receber cada vez mais. Seja em troca de conhecimento, seja em troca de gratidão com os pacientes que eu tenho, né? Então seja cursos novos que a gente consegue fazer, e tudo isso vai acabando somando numa experiência que vai só ajudando. Então a gente fica cada vez melhor, cada vez cresce mais. Então é uma situação que não deixa de ser uma escolha, mas é meio que inevitável dentro de uma pessoa que está sempre buscando crescer cada vez mais, né? Então, eu acho que isso talvez seja um dos pontos fundamentais para qualquer pessoa que realmente queira empreender em algum negócio. A gente sempre tem essa mentalidade de melhorar cada vez mais. E, por consequência, acaba crescendo e expandindo cada vez mais. Acho que essa é a tendência. Que massa, cara. Aquela velha frase de tubarão não cabe em aquário.
né? Então você cresce, cresce. Eu sei porque eu venho de Natal, né? Também é uma cidade que, apesar de ser um pouco maior do que a sua cidade, também é uma cidade que não tem como você comparar com São Paulo. Então aqui realmente é outro mundo, é outra vida, não tem é outra realidade. E voltando ao ponto, e a gente vai conectar isso com a história do imigrante sempre, porque isso faz parte de quem você é e dos valores que te trouxeram até aqui. Mas falando um pouco da sua clínica, me fala um pouquinho quais foram as principais dificuldades que você teve, porque justamente de vir do Rio Grande do Sul, de uma realidade completamente diferente, para a Série A do Campeonato Brasileiro, o que você enfrentou de principal dificuldade? Principalmente, baliza essa pergunta pensando no médico que está em casa, que eventualmente está pensando ou em dar um próximo passo, ou até, quiçá, vir aqui empreender em uma região como essa. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Bom, eu acredito assim que uma das situações que a gente mais vê como dificuldade real assim é de ter uma estruturação. Eu acho que isso é o mais importante. Isso do ponto de vista médico, e foi realmente um ponto muito realmente verdadeiro que você colocou, que o médico ele é um profissional que não necessariamente vai conseguir linkar o que ele faz com uma situação de negócio. A gente tem uma formação que nos busca só faz prestar um bom atendimento. Você é um bom profissional, você tem que ser um bom assistente da saúde, advogado da saúde do seu paciente. Então, isso é o ponto de fundamento, digamos assim, que a gente tem de formação. Mas você tem que entender também que justamente a gente sai de um ponto que você é um bom profissional e, querendo ou não, para você ser um bom profissional, você tem que entregar um bom serviço. E querendo ou não, é uma situação que necessita de um negócio para você entregar um bom serviço. Então acaba sendo uma transição meio que necessária. E geralmente nós médicos não estamos preparados, ou pelo menos não temos uma formação padrão para esse tipo de situação. Então é meio que você aprender uma coisa nova do zero. Né? E realmente um dos pontos que a gente mais viu dificuldade foi realmente assim, entender o funcionamento de um negócio. Né? O que que precisa, a questão estrutural, em questão de normativas, legislações, aprovações, a parte burocrática ela é muito complexa. Né? Eu acho que como tudo aqui no Brasil, a gente tem excesso de burocracia. Né? Então, eu acho que o primeiro passo sempre é ter uma boa ideia, um bom planejamento antes de começar a colocar aquilo em prática. Então, metas, estruturar ali objetivos concretos do que precisa, quais as documentações, quais as permissões, né? Entender realmente o seu público, entender realmente o que você está oferecendo, porque às vezes, dependendo do tipo de negócio que você tem em mente, você também tem que pensar no tipo de estrutura que você tem que colocar e oferecer. Né? E até mesmo questão de região, às vezes tem regiões de onde você está que tem uma demanda maior para um negócio ou para outro. Né? Eu tenho vários colegas, inclusive, que fizeram justamente uma estruturação de forma a se agruparem, a se juntarem mais de um indivíduo numa sociedade para conseguirem ter uma oferta melhor para o seu negócio, porque era uma outra ideia, uma outra mentalidade de serviço. Então, isso é uma questão muito importante também. Acho que buscar pessoas que tenham uma afinidade com aquilo que você está buscando é um ponto que ajuda bastante nessa questão de empreender, assim, de criar um negócio novo. Né? E eu acho que isso é o principal sempre, de ter esse um pé no chão sempre, mesmo que o outro esteja aí buscando uma coisa nova, sempre tem que ter um pouco mais de clareza com aquilo que você está tentando organizar. Maravilha. Então, pelo que eu entendi, o empreendedorismo aliado à medicina, ele veio ao longo da jornada. Então, ele veio, você em determinado momento entendeu que você podia ir além, assim como você veio aqui para São Paulo, existiam próximos passos a fazer e a partir disso você começou a enxergar a tua carreira como médico como um empreendimento. Eu imagino, e de construir um empreendimento em volta da sua carreira médica. Perfeito. Bacana. E faz quanto tempo que vocês começaram no lugar que vocês estão hoje? Me conta um pouquinho de como vocês estão hoje, estruturados, onde? Me conta um pouquinho. A gente falou das dificuldades, né? Agora vamos falar. E aí, ultrapassaram as dificuldades e o que aconteceu? Me conta um pouquinho também. Então, bom, né, essa jornada aí agora aqui em São Paulo, agora para mim já dura agora 2 anos e meio. Então esse desde que a gente chegou aí tem sido, né, uma aventura, digamos assim, né? A gente tem aí sempre algum obstáculo novo, né? Então qualquer objetivo em questão de crescimento, de desenvolvimento,
né? E ele não é uma linha reta, né? Eu digo que ele é como se fosse assim, uma montanha-russa. Tem altos, tem baixos, né? E a ideia é que sempre você olhe para trás e perceba aquilo que você está conseguindo construir em cima do ponto de início e onde você está agora. Isso é uma meta tanto para a questão de negócios, isso até para a questão mesmo de saúde, de objetivos físicos, eu sempre traço esse tipo de analogia, porque nada que a gente faz na vida é uma linha reta. Então a gente sempre tem desafios para ultrapassar. E nesses 2 anos e meio, a gente tem agora a nossa clínica estruturada, montada, funcionando aí há 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E desde então ela tem realmente aí crescido gradualmente, né? Então, obviamente que não é uma coisa que você vai montar um negócio no dia seguinte que você abre as portas, aquilo, né, já está lotado de pessoas, mas a gente percebe que a gente fazendo aquilo que tem que ser feito e tendo paciência, persistência e adequando passo a passo, a gente tem conseguido crescer cada vez mais, né? É uma questão realmente de ajustes. Então, São Paulo é uma cidade muito dinâmica. Então, é uma questão que você tem que estar sempre ligado naquilo que está modificando, aquilo que está mudando, quais são as novas tendências em questão de mercado, de tratamento, de estruturação de negócio, né? Porque se você fica enraizado numa situação, você acaba ficando para trás. E isso é uma questão que a gente vê no nosso dia a dia. E na zona que a gente está, é uma região realmente assim que tem uma disponibilidade muito grande de um público bom de pacientes. É uma região que tem uma área muito grande de empreendedorismo também como um todo. Então você vê várias empresas, vários escritórios. Nós temos uma área muito rica ali de pessoas que necessitam de uma saúde adequada. Então, você tem que também estar oferecendo um serviço que feche de acordo com a rotina daquelas pessoas que estão ali. E é isso que a gente tem feito, então, desde que a gente começou. A gente tem ajustado a nossa rotina de tratamento, a gente tem tentado entender cada vez mais a rotina das pessoas, do nosso público, daquilo que a gente está buscando, né, e tentando oferecer um serviço que faça sentido para aquele público. Eu acho que isso é o mais interessante. Muito bom. Então, eu retorno ao que você me disse, que um dos diferenciais para a construção da sua marca pessoal foi prestar um atendimento de excelência. E agora você me trouxe mais uma informação relacionada a isso, que é o fato de que você não apenas atende o paciente, mas você deu um jeito de se adequar à rotina de quem não tem tempo. E eu, como até uma persona, eu diria, do seu tratamento, vamos dizer, de emagrecimento, hipertrofia, eu diria que isso é um diferencial fantástico, de você se adequar à rotina corrida, por exemplo, de um empresário que faz parte do seu público-alvo, ou alguém que tem pouco tempo. De fato, você se adequar a essa jornada faz total diferença. Eu preferiria um médico, se tivesse um médico A ou B, um médico B fosse mais famoso que o A, mas o A se adequasse ao meu tempo, eu iria escolher o A. Então, assim, sacada fantástica. Nós já tivemos aqui, já consegui entender dois ouros aqui. Um é a mentalidade de imigrante e outro é esse ponto do atendimento. Então, muito legal. Eu queria cavar um pouco mais nessa parte do atendimento. O que você poderia falar para o médico que está em casa, que está dando plantão, na situação que você estava alguns anos atrás? Como é, de maneira mais prática, que o atendimento pode se tornar um diferencial que vai tirar esse médico e vai levá-lo ao próximo salto da sua carreira? Perfeito. Eu acho que isso aí foi o verdadeiro ponto, assim, do mind blow, assim, né? Quando a gente tem aquela epifania, assim, realmente do que falta. E isso é uma situação muito interessante, porque, assim, muito médico, isso é uma coisa que a gente vê conversando com colegas e conhecidos da área, a gente percebe que a gente tem essa ideia assim, porque eu quero ser bom naquilo que eu faço, mas eu não sou o melhor da minha área. E por isso as pessoas se travam em questão de crescimento, de desenvolvimento e não consegue pensar em escalonar o seu negócio e acaba ficando realmente trancado numa realidade porque ele tem essa ideia limitante, digamos assim. E para mim, assim, o que fez sentido? Qual foi a virada da chave? Né? Foi quando eu percebi, assim, que na verdade eu não estou oferecendo para o meu paciente um tratamento. Eu estou oferecendo para o meu paciente uma ideia. Então, o que eu vendo ali é uma ideia. É a minha ideia de saúde. É a minha ideia do que a pessoa precisa fazer para ter
saúde, longevidade, uma boa composição física e quais são os passos que precisa ser desenvolvido para que isso aconteça. Quando eu percebi que a ideia é isso, eu não estou ali para prescrever uma medicação, eu estou ali para trazer uma melhoria de vida para a pessoa. Com isso, eu comecei a perceber que, na verdade, o que faltava para a minha estruturação é realmente ter a minha forma concreta de levar isso até o paciente. Então, adequar para a realidade dele, né? Para a rotina dele, para as dificuldades dele, para a necessidade dele, e principalmente de estar próximo, não tratar uma queixa, tratar uma pessoa. Eu acho que isso hoje é o diferencial do médico. Porque se a gente for pensar assim, em questão de evolução, de tecnologia, é só uma questão de tempo, provavelmente, que a gente tem aí várias funções médicas substituídas por uma inteligência artificial, por exemplo. A gente consegue ver que se você colocar lá, de repente, um quadro de sintomas, um quadro de exames, talvez a inteligência te dê um diagnóstico, um tratamento proposto e está feito. Então, qual que é o diferencial de um médico que vai te fornecer um bom serviço de uma máquina? É porque ele te deu o diagnóstico correto? Não. Se a máquina pode fazer isso também muitas vezes, e é a tendência. Então, o que é? É a humanização, é a personalização, é você trazer isso para um indivíduo. Então, você traz todo esse conhecimento, você traz todas essas possibilidades e você coloca isso inserido dentro da realidade, moldado para a realidade daquela pessoa, do João, da Maria, não de uma doença. Quando eu percebi que eu poderia fazer isso, foi aí que eu percebi que esse é o diferencial do negócio médico. Então, qualquer colega que tenha uma ideia realmente de mudar a sua estrutura, não só buscar aperfeiçoamento, cursos, congressos, que isso com certeza é fundamental, mas entender assim, qual a melhor forma que eu posso fazer para trazer tudo isso para o meu paciente. Acho que isso é o mais importante. E cada um tem uma maneira, cada um tem uma visão, cada um tem um caminho, tem um porquê para fazer isso. Então, depois que a pessoa entende o porquê que ela quer fazer aquilo, o porquê que ela está fazendo daquela forma, eu acho que é uma evolução natural ela conseguir trazer isso para a realidade dela e isso gerar uma transformação na rotina de trabalho dela. E isso vai acabar levando para um caminho que ela vai ter que empreender eventualmente para poder divulgar e para poder implementar essa ideia de forma realmente precisa, de forma realmente pontual para cada um dos pacientes que precisam desse tipo de serviço. Muito bom, muito bom. Até porque uma inteligência artificial, ela vai conseguir processar dados e te dar uma resposta. Mas ela nunca vai conseguir processar o que está no coração daquela pessoa. Qual o sentimento como o processo dela está acima do peso está afetando o casamento dela, como isso está afetando a energia que ela tem para brincar com os netos dela, que daqui a pouco vão crescer e não vão ter mais, ela não vai ter mais essa oportunidade. Então eu vejo que uma inteligência artificial, por mais inteligente que ela seja, ela jamais vai substituir esse lado humano, esse lado da conexão. A gente sempre fala lá na mentoria sobre conexão e resultado. Essa é a chave para você ficar no longo prazo com o seu paciente. Afinal de contas, se ele tiver resultado, mas não se conectar com você, ele vai te trocar por outro. Ou se ele tiver conexão, super conectar com você, mas não tiver resultado, acontecer a mesma coisa. Então, para a área médica, eu vejo que vai demorar muito. ChatGPT vai ralar muito ainda para chegar no nível. Mas muito legal, cara. Cara, que fantástico a maneira como você faz isso. E eu vejo que esse posicionamento de autoridade que você tem de simplesmente... O médico ele é muito travado na hora de vender um protocolo porque ele acha que ele está vendendo alguma coisa como se ele fosse um vendedor de carro. Eu vejo muito isso. Eu não sou médico, eu não sou vendedor, eu sou médico. Mas o médico, né, não entende isso. A gente sabe pelos médicos que a gente conversa todo dia que no momento em que você decidiu parar de depender do sistema de saúde, parar de depender de convênio, parar de depender de plantão, você é um empreendedor. E qual que é a maior habilidade de um empreendedor e de um empresário? É vender. É vender. Não só vender um produto, mas vender a tua ideia de saúde para o seu paciente. Você saber vender a tua visão de saúde para os seus colaboradores. Você saber vender o que a tua clínica faz para o mercado de maneira geral. Então não é simplesmente vender como uma transação comercial. É você vender como saber transmitir a tua ideia de saúde para o paciente. Então, assim, fantástico essa maneira como você consegue passar
esse benefício para o paciente, eu vejo que assim, que é uma trava. O que você diria para o médico que tem vergonha de vender? O médico que acha que vender é errado, que acha que não faz parte do escopo de trabalho dele, ou que delega isso para uma secretária. O que você diria para esse profissional? Ótimo. Essa é uma questão realmente que eu acho muito pertinente. Porque, assim, e é uma trava que comigo aconteceu durante muito tempo. Porque é aquela ideia assim, a gente tem a questão da medicina como sendo um sacerdócio. Você vai ajudar as pessoas e não vai esperar nada em troca disso. Então isso é uma coisa, principalmente no médico brasileiro, ainda está muito, muito enraizado. Por um lado que a gente entende que a medicina é uma profissão de prestígio, é uma profissão que as pessoas confiam, que as pessoas, né, veem aquele indivíduo como um diferencial. Por outro lado, a gente tem essa tendência a tentar dissociar, pelo menos da forma consciente, do trabalho com dinheiro. Só que nós vivemos numa sociedade que depende do dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma maneira de você conseguir receber proporcional às horas que você está dedicando da sua vida para aquele objetivo. Então você está trocando horas de vida por uma forma de compensação, alguma forma de conseguir utilizar outros serviços eventualmente. E na verdade, assim, quando a gente está fazendo uma venda, na verdade não deixa de ser uma venda, mas por outro lado, você está oferecendo uma solução para aquela pessoa. Então, quando eu trago para a pessoa e eu monto o meu tratamento e eu digo para a pessoa, olha, seu tratamento é assim, 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 e o valor disso é isso. Então, esse valor é o quê? Nada mais é do tempo que a gente dedicou em estudo, o dinheiro que a gente investiu em cursos, em congressos, em formações, as horas que a gente dedica do nosso dia, os custos que a gente tem de clínica, os custos que a gente precisa arcar em cima disso, para trazer um tratamento, uma situação de qualidade para o seu paciente. Então, o que está sendo colocado ali é justo há uma situação que a pessoa precisa. E se você mostra para a pessoa que é uma questão que é um investimento para ela, é uma questão que vai agregar para ela de verdade, não é o errado de fazer isso. Porque não é, você não está tirando uma coisa da pessoa. Muito pelo contrário. O que você está propondo ali é um plano de como fazer essa pessoa deixar de ter problemas com peso, deixar de ter queixas de falta de energia, problemas de libido, questão de cansaço. Isso vai resolver quantas coisas na vida dela. Né? Eu tenho mesmo histórias de pacientes dentro da minha clínica que depois que começaram a fazer o tratamento tiveram alta de psiquiatras, não precisavam mais tomar medicação, tiveram altas de tratamentos crônicos da parte de ginecologia com anticoncepcionais e outras medicações, porque são pessoas que mudaram realmente de vida com aquilo que eu propus para ela. E o quanto que vale uma mudança de vida dessas para uma pessoa que às vezes ali salva o seu casamento, salva a sua vida pessoal, salva o seu emprego, que às vezes estava por um triz, pessoas que estavam beirando às vezes um burnout ou entrando num burnout porque estavam extremamente fadigadas e não conseguiam mudar a rotina delas porque o sustento delas dependia disso. Então aquilo que ela fez ali é um investimento para a vida dela. E isso, na minha opinião, eu não vejo preço. Então o preço que está ali é uma questão simbólica só para conseguir organizar os custos que são envolvidos nessa mudança de vida. E uma vez que a gente coloca isso dentro da nossa cabeça, e nós como os médicos entendemos que é essa que é a verdadeira essência de uma venda de procedimento, de uma venda de tratamento, é natural que a gente consiga fazer isso com mais tranquilidade. Se você delega esse tipo de fala para uma secretária, para uma hostess, alguma outra situação do tipo, não é que isso seja errado, mas talvez ela não tenha a noção da importância daquilo que você está oferecendo para o seu paciente. Isso você como médico tem. Então você transmitir isso para o seu paciente não é só o preço que você está transmitindo, você está transmitindo o valor daquilo. Valor. E é isso que é o mais importante. E você conseguindo colocar a sua visão, o seu sentimento, o seu know-how daquela situação, a sua autoridade em cima daquilo, ele entende que aquele valor é um investimento. Então é uma questão realmente que leva, eventualmente, ao paciente ter uma aceitação muito maior daquela proposta. E por consequência, você fazendo isso,
você tem uma certeza de que talvez não tenha um resultado 100% eficaz, mas com certeza vai ser um resultado muito melhor do que se você não oferecesse aquilo ali. Então, talvez um outro colega ofereça e não seja um serviço tão bom quanto o seu. Então, quem sabe dessa forma, você com medo de fazer essa oferta, você está fazendo um desserviço à saúde desse paciente. Então, do ponto de vista até mesmo de manutenção de saúde, de melhor de saúde desse paciente, se você tem confiança no serviço que você oferece, você tem uma obrigação de oferecer esse serviço na maior qualidade possível para aquele paciente, óbvio, adequando isso dentro da realidade socioeconômica daquela pessoa, de forma que ela vai tirar o melhor proveito possível daquilo que você tem a oferecer para ela, em questão de conhecimento, em questão de cuidado, em questão de resultado. Eu acho que isso é o essencial. Muito bom, muito bom. Cara, maravilhoso, assim, não adicionaria muita coisa não, acho que tá perfeito, e principalmente a distinção entre preço e valor, porque preço é o que você paga, valor é o que você recebe, e muitas vezes os médicos, às vezes não sabem precificar da melhor maneira, mas quando sabem, precificam o preço, mas não o valor que aquilo tem, e isso é ruim tanto para o médico, que vai ficar travado para converter, como para o paciente, que não vai entender qual a real transformação que ele está adiante ali. Então, o fato de o médico ter uma trava para a venda não só prejudica a previsibilidade de caixa dele, o faturamento da clínica e põe a clínica dele em risco, como também põe muitas vezes o paciente em risco. E você pensa que muitas vezes aquele investimento ele iria fazer uma viagem, em uma bolsa ou em algo que não iria dar 10% da transformação de vida que salvar o casamento dele seria, por exemplo. Então, é fantástico essa questão de preço versus valor, né, que muitas coisas têm preço, poucas coisas têm valor. Então, entender a real diferença entre essas duas coisas é um passo para que o médico consiga destravar em relação à parte de vendas e, por fim, prosperar, que não tem nada de errado em prosperar, né? Você estudou tantos anos, fez, nossa, pancada de curso e tem uma transformação, um trabalho que proporciona uma transformação de vida tão linda. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro ao mesmo tempo e conseguir construir um negócio que é rentável e que muda a vida das pessoas? Então, foi por isso que a gente trouxe o Dr. René aqui, para falar um pouco sobre essa trajetória. E queria que você complementasse, doutor, assim, onde vocês estão hoje, assim, o que você tem como um plano de ação, se a gente põe em um horizonte aí de 1 ano, de 2 anos, onde é que você e a Gize, sua esposa que está ali nos assistindo, onde é que vocês querem chegar, né? Onde é que essa mentalidade de imigrante vai levar vocês? Maravilha. Olha, eu vou dizer assim que eu, acima de tudo, eu sou um sonhador. Então eu gosto sempre de pensar mais, até onde a gente consegue. Eu acho que essa ideia do empreendedor não deixa de ser uma aventura constante. Você sempre está conseguindo se dar novos desafios, buscar novos horizontes, conseguir novas conquistas, mas trazendo isso para uma realidade médica, o que eu vejo? Eu tenho um serviço que eu confio no meu serviço, eu confio naquilo que eu ofereço para o paciente. Então, se eu tenho uma visão de que o que eu estou oferecendo é uma situação de boa, um produto de boa qualidade, é uma situação que realmente importa para as pessoas, então, para mim, a minha visão natural é que eu consiga expandir o alcance cada vez mais desse tipo de ideia. Então, eu quero tentar o possível, talvez aí 1, 2, quem sabe mais tempo, de começar a buscar novas áreas que eu consiga levar esse meu tipo de tratamento, essa minha ideia de saúde e alcançar públicos cada vez maior, porque essa não deixa de ser a principal ideia da medicina, você ajudar o maior número de pessoas possível dentro do seu escopo de vida. E é uma situação que talvez eu comece aí com o tempo, justamente a expandir não só o meu alcance, como de repente também de trazer outros médicos a trabalhar dentro da minha visão, que concordem, que faça sentido trabalhar dessa forma, para que eu consiga também trazer esse tipo de tratamento, esse tipo de visão de saúde a cada vez mais pessoas, né? E isso para mim vai ser
provavelmente o meu objetivo mais importante, né? Eu vou conseguir trazer aquilo que eu acho que é o ideal para cada vez mais pessoas terem um resultado bom e satisfatório aí de saúde, de qualidade de vida e de peso. Não só de transformação de saúde, de qualidade de vida e de peso, como você acabou de soltar um ouro aqui fantástico sobre empreendedorismo, que é o seguinte: o empreendedor não é aquele cara que vai ficar ali gastando hora o dia inteiro para trabalhar dentro da empresa. Não, o empreendedor, e principalmente o médico empreendedor, já que faz parte do contexto, é aquela pessoa que vai ter a mentalidade, pelo menos a médio e longo prazo, de construir uma máquina que, sem necessariamente a presença daquela pessoa, vai gerar a transformação que ela gera. Então, essa visão aqui é uma visão 100% de business que compactua completamente com o objetivo que a gente tem aqui no podcast, que é falar exatamente sobre como você atingir um próximo nível de negócio. E eu vejo isso e eu falo isso para alguns mentorados que eu vejo que estão chegando nesse momento, que é o seguinte: você tem um teto de escala, que é o teto sempre da sua hora. Você não vai conseguir passar a tua consulta e aumentar o valor da tua consulta a partir de um determinado nível, começa a ficar muito cara. Então, como é que você consegue continuar escalando? É você escalando no tempo. E como é que você escala no tempo? Através de pessoas. Isso é a primeira maneira de você escalar no tempo. É replicar, fazer mini renés para sua clínica. E outra coisa você já faz, que é através dos próprios procedimentos. Os procedimentos, eles fazem você acelerar no tempo, né? Pensando em um ponto de vista bem mercantilista mesmo, você faz um implante, ganha 5 mil, 6, 7 mil, depende da região, por 20 minutos de trabalho. Lógico que os 20 minutos custaram, etc. Mas na prática, ali 20 minutos, enquanto uma hora de consulta sua, né? Aquilo tem um teto. Então, duas maneiras de escalar no tempo: pessoas e procedimentos. Então, você já está aplicando um e futuramente você quer aplicar esse segundo, né? Bacana. E uma pergunta que está relacionada a tudo isso que eu queria te fazer também é sobre os planos de acompanhamento, né? Você entrou na mentoria tem pouco tempo, mas a gente já montou alguns planos de acompanhamento bem legais. Você já ofereceu alguns, já conseguiu fazer algumas conversões bem interessantes, um ticket médio acima do que você fechava antes. Eu queria entender como é que foi esse teu processo de vendas. Teve alguma dificuldade? Foi natural para você? Como é que está sendo essa tua experiência de formatar planos de acompanhamento mais longos? Porque, para quem não sabe, na nossa mentoria, um dos pilares que a gente tem são as ofertas high ticket, que é ajudar o médico a parar de vender protocolos pontuais e ele começar a vender acompanhamento de mais médio e longo prazo, enquanto, obviamente, faz sentido para a saúde do paciente. Então, eu queria entender, né, como é que foi esse processo. Foi tranquilo para você fazer essa mudança de um modelo de negócio para o outro? Como é que está sendo isso para ti? Falar um pouco das dificuldades, dos resultados também. Perfeito. Bom, olha, realmente, como você comentou até assim, né, a mentoria, assim, foi iniciada com a gente há pouco tempo, mas nesse pouco tempo ela já expandiu muito, assim, a questão de horizontes. Foi muito interessante, foi muito boa em me ajudar a ter essas novas ideias. E, na verdade, assim, pelo menos para mim, né, o que aconteceu foi que parece que ela ligou muitos pontos que estavam soltos dentro da minha cabeça. Então, parece que montou, assim, aquela peça que faltava no quebra-cabeça tá, aos poucos, se organizando. Então, na verdade, assim, é um processo... eu não vou dizer que seja complicado, porque não é. Mas também não é um processo fácil. É uma mudança. Qualquer mudança, ela gera um certo desconforto. Então a gente tem uma apreensão inicial, a gente tem uma resistência inicial em fazer qualquer tipo de mudança. Ainda mais uma mudança grande, que é você oferecer uma consulta, oferecer um procedimento e você passar a oferecer um acompanhamento. Mas dentro da minha visão de trabalho, fez todo sentido fazer dessa forma. Porque quando eu comecei a implementar essa ideia de fazer um acompanhamento de médio a longo prazo, o que a gente percebe com isso? E é justamente esse que foi o ponto mais alto de venda, digamos assim. O paciente vai ficar assistido por mais tempo e ele vai ter mais resultados dessa forma. Então ele vai ter um nível de satisfação muito maior. Então, se a gente for pensar, ponto de vista peso, que é um dos fatores mais comuns que a gente tem hoje em dia, quem tem problema com peso
sabe o quanto é difícil chegar naquele objetivo que a pessoa busca e mais ainda de manter aquele resultado. E geralmente qual que é a saída? São tentativas pontuais. Então a pessoa vai lá, consulta com o médico, consulta com o nutricionista, vai 1, 2, 3 vezes, pega algumas medicações, alguns tratamentos e isoladamente ela faz aquilo ali, ajuda, melhora, mas daqui a pouco se perde esse resultado de novo. Então isso é um ponto que gera uma frustração sem igual para essas pessoas. E aí você escalona isso, às vezes, há anos de tentativa. Eu tenho pacientes que às vezes chegam no consultório que já passaram 5, 10 anos, 15 anos fazendo esse tipo de situação, fazendo esse ciclo vicioso. Começa a acompanhar por um tempo, gera um resultado, volta para o estado anterior, às vezes até pior do que estava antes, e aí depois, às vezes, de 6 meses, 1 ano, tenta mais uma vez, às vezes com o mesmo ou com outro profissional para eles terem algum resultado diferente. Então, quando a gente montou essa ideia de fazer um planejamento, esse paciente que estava perdido, agora ele tem uma trajetória, ele tem agora um trajeto com uma visão no horizonte do que ele precisa fazer. Então a gente conseguiu estruturar tudo aquilo que eu tinha de conhecimento de tratamento médico, com tudo aquilo que a minha clínica tem para oferecer do ponto de vista de protocolos, de terapias, né, seja a questão de implantes hormonais, a questão de medicações injetáveis, acompanhamento com nutricionista, parte mesmo de estética física avançada, então na questão de intradermos terapias e afins. E quando a gente juntou isso tudo dentro de um planejamento a longo prazo, aquele paciente certamente vai ter um grau de satisfação muito melhor. Então, acabou sendo uma evolução natural. Dá um pouco de medo no começo da gente começar, né, a oferecer para o paciente uma coisa que inicialmente talvez seja um impeditivo, mas quando você mostra para o paciente os benefícios que ele vai ter por estar fazendo esse tipo de investimento, e você destila isso em 6 meses, 1 ano, vale a pena. Então, para ele faz sentido também. Então, não só para nós, mas para o paciente faz sentido. Então, acaba sendo uma migração muito positiva, uma migração muito legal. E isso realmente, quando a gente começou a juntar isso na mentoria, que eu realmente consegui entender que eu tenho um método, eu só não estava aplicando ele da forma como ele deveria ser aplicado. E isso está fazendo toda a diferença agora no meu atendimento. Então, essa mudança para mim foi fundamental. Que massa, hein? Obrigado pelas palavras, cara. Que maravilha que tá funcionando bem. E assim, para emagrecimento funciona maravilhosamente bem, porque de fato, como você bem falou, o paciente chega no teu consultório já frustrado com inúmeras tentativas. Então ele vê que além de ter todos os protocolos e todos os passo a passo para não ter que fazer isso sozinho, ele ainda vai ter um médico falando com ele toda semana. Isso gera um valor absurdo e também ajuda, né, a fidelizar o paciente no longo prazo. E assim, uma das principais dificuldades que eu vejo dos médicos ao iniciar nesse modelo de negócio eu não sei se você chegou a ter essa dificuldade, mas basicamente muitos médicos eles acham que um protocolo de 6 meses ou de 1 ano o paciente vai achar caro. Por mais que ao longo de 1 ano ele chegue a pagar mais do que aquele valor se a gente for somar, né? Ele não entende que muitas vezes fazer um plano anual sai mais barato e o paciente entende que é mais barato, divide em 12 vezes, tem um desconto, etc. Então, assim, medir algum preço com o bolso do outro é uma das maiores dificuldades que a gente tem na hora de implementar esse modelo de negócio com maior ticket médio. Você teve essa dificuldade ou se não, você pode passar uma dica para alguém relacionado a isso? Ótimo. Então, sim, essa sempre foi a minha maior preocupação. Porque quando a gente tem uma clínica já funcionando e a gente vai implementar uma mudança no estilo de atendimento, qual que é o nosso maior medo? Que a gente vai afugentar o nosso cliente, que é o paciente. Né? E justamente quando uma coisa que é tão radical e uma mudança tão diferente, realmente isso gera essa insegurança. E só que assim, eu volto para aquele ponto que eu comentei. O que eu estou oferecendo ali é o que eu sei que é melhor para aquela pessoa. E você não oferecer isso para aquela pessoa, talvez você esteja privando ela daquela oportunidade de melhoria que é o que ela está realmente buscando ali. Então eu acho assim, é uma questão que a gente tem que ter assim, o não a gente já tem. Então o medo de você fazer alguma coisa vai gerar esse não automaticamente. Se você já tem um não, por que você não tenta o sim? Oferece,
mostra, explica, mostra o valor construído em cima daquilo que você está oferecendo, mostra os benefícios que a pessoa vai ter em cima disso. E se realmente assim fugir do escopo financeiro daquela pessoa, tá tudo bem. Você pode tentar conversar, estruturar, organizar, mas você está oferecendo o que você tem de melhor. Você não precisa tentar prever se a pessoa vai aceitar ou não antes disso. E às vezes, quando você tem um bom serviço a oferecer, mesmo que às vezes seja um valor um pouco mais alto para aquele paciente, ele pode fazer um esforço maior em investir porque ele sabe o valor do seu atendimento, ele sabe o valor daquilo que você tem a oferecer. E ele percebe o quanto aquilo vai ser importante para ele. Então, também não deixa de ser uma oportunidade para aquela pessoa. Então, acho que é fundamental você oferecer. Tem que falar. Se o paciente não fechar, tá tudo bem. Existem alternativas para você conversar dentro de um escopo desses. E você vai acabar atingindo pessoas, eventualmente, que se encaixem cada vez mais nesse perfil. Então essa é uma transformação gradual, mas ela tem que começar de algum ponto. Maravilha. Até porque o paciente high ticket não é necessariamente um paciente milionário, mas sim um paciente que valoriza a saúde acima de outras coisas. Perfeito. Tem gente que valoriza fazer uma harmonização facial e pagar 20 mil e comer não tão bem assim. Exato. E tá tudo bem. Cada um com suas prioridades, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Então, você apresentar é fazer a sua parte do acordo. A outra pessoa que é quem vai, né, te dar a resposta. Então, sobre isso, fantástico. Assim, vejo que é bem por aí mesmo. E principalmente na área da estética, que é uma área em que beleza, saúde, estética, que é uma área em que, além de estar super em alta, o Brasil é um dos maiores, né, consumidores de produtos nessa área. Então, você que está assistindo, né, é médico, nutrólogo, investe nessa área que vai dar super certo. E eu queria, doutor, assim, muito bacana a nossa conversa, achei bem legal mesmo, e queria finalizar isso com uma dica para o médico que está pensando, ou alguém que eventualmente é um imigrante, ou até mesmo alguém que está pensando em se mudar para cá, em jogar esse jogo do difícil, em jogar nessa Série A, em ter sucesso. O que você recomenda para essa pessoa? O que você diria se alguém te perguntasse isso hoje? Olha, eu acho que assim, a principal dica, assim, pensando na realidade médica, confie em você. Confie no seu atendimento, confie no seu conhecimento. Saiba que você está oferecendo um valor, um serviço de valor. Eu acho que isso é o mais importante. Então, se você está disposto a passar por uma situação de risco, entenda que vale a pena, porque o que você está oferecendo é diferente, é único, tem o seu toque. Eu acho que isso é o que vale a pena, você tocar pessoas com o seu diferencial. Se você confia nisso, vai atrás, corre, que com certeza o sucesso tá aí e vai acabar atingindo. Maravilha, e é muito bom conversar com médicos que têm uma mentalidade positiva como a sua, porque normalmente a gente vê hoje no meio médico também muitas pessoas com... Você tem duas maneiras de construir o maior prédio da cidade. A primeira delas é derrubando o prédio dos outros e a segunda é construindo o maior prédio da cidade. E assim, é legal conversar com pessoas com uma mentalidade positiva como você, porque a gente vê que a maioria dos médicos, hoje eu digo isso porque os clientes trazem isso lá da nossa empresa, que o médico, quando vê um outro tendo sucesso, ao invés de se inspirar com aquilo e fazer o que precisa ser feito para atingir um resultado semelhante, ele vai lá e faz uma denúncia nesse cara do CFM, vai lá e fica criticando aquela pessoa. Hoje eu vi um anúncio de uma empresa criticando, apontando o dedo para um determinado médico muito famoso aí, dizendo que ele vendia coisas XYZ, sabe, causando treta. E quando você para pensar no trabalho do outro, você tá parando de pensar no seu, meu amigo. Então vamos parar com essa ideiazinha de ficar criticando o coleguinha, né? Todo mundo aqui tem CRM, todo mundo aqui tá ciente das suas obrigações e de até onde pode ir, então vamos parar de olhar o trabalho do coleguinha e vamos construir o seu. Tá aqui um exemplo de que dá certo, tá aqui o Dr. René, prova viva, veio do interior do Rio Grande do Sul para jogar a classe A e tá prosperando.
Então, esse é um recado que eu também queria deixar, né? Que a gente vê esse meio muito enciumado e coisa de picuinha, como a gente fala no Nordeste, coisa pequena. Você concorda com isso? Você não acha que é melhor jogar o seu? Totalmente. É aquela questão assim, você não precisa competir com os colegas. Você pode, na verdade, tentar prosperar a sua ideia, né? Cidades, centros grandes principalmente, mas não só. O que a gente tem que entender é que todo mundo, dentro de um sistema capitalista principalmente, todo mundo tem a oportunidade. Talvez não seja uma oportunidade igual, mas todo mundo tem a chance de jogar esse jogo. Então, se você está disposto, foca no seu. Se você está preocupado em crescer o seu, você não vai ter tempo de estar olhando o que o do lado está fazendo de errado para ficar apontando o dedo. Se inspira nas coisas positivas. Porque se a gente foca nas coisas boas, nas coisas positivas, a tendência é que a vida te traga mais ideias positivas e mais coisas positivas. Se você está focando só no negativo, no que o outro está fazendo de errado, no que o outro está deixando de fazer, você está deixando, às vezes, de melhorar o seu. Então, eu realmente concordo totalmente. Eu acho que isso, infelizmente, faz muito parte da realidade, principalmente no meio médico, que é a minha realidade. A gente vê muito isso, é uma coisa muito comum, né? E não precisa ser assim. Eu acho que realmente somos todos adultos, cada um sabe aquilo que está fazendo. Se tiver coisas para melhorar, a pessoa vai acabar tendo que melhorar isso eventualmente. E se você está perdendo o seu tempo para você ser o juiz e o executor desse tipo de situação, você tem tempo para se melhorar. Eu acho que isso é o mais importante. E isso, pra mim, né, vendo de fora, que eu não sou médico, mas eu vendo isso de fora, eu vejo muito uma insegurança daquela pessoa de fazer o próprio caminho. E aí ela não se vê tendo sucesso e aí ela precisa criticar outra pessoa e dizer que outra pessoa está fazendo algo de errado. Então, eu espero que você que está assistindo aqui se inspire com a história do Dr. René e espero que não seja você, mas se você tem esse hábito, passe até uma via mais positiva da sua profissão. A profissão médica é uma das profissões mais abundantes que a gente tem hoje no mercado. É uma das poucas profissões que com um esforço razoável você consegue obter uma alta remuneração. Então, tem espaço para todo mundo, gente. Tá todo mundo aqui que vem no podcast tá de prova disso. E quero finalizar agradecendo mais uma vez a você, René, por ter aceitado o convite, compartilhar um pouco da sua história inspiradora aqui com outros médicos que eventualmente precisam ainda conectar esses drives comportamentais. Então, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade por compartilhar esse conhecimento aqui no podcast Médico High Ticket, cara. Imagina. Eu agradeço mais uma vez pelo convite aí, foi um prazer, adorei a conversa, né? A gente sempre, numa situação dessa, a gente consegue não só transmitir, como a gente sempre consegue também aprender coisas novas. Então, eu acho que a gente ajudar o outro sempre traz de volta coisas positivas pra gente. Então também espero aí ter, né, de repente ajudado alguém aí a destravar esse lado empreendedor, né, e pô, se acontecer, fico muito feliz, né, porque como eu disse, o sol aí nasce para todo mundo, né, e a ideia é justamente isso, vamos melhorar cada vez mais a qualidade do serviço médico no Brasil. Acho que esse é o principal que a gente tem aí que fazer nesse momento. Maravilha, cara, vamos juntos aí nessa missão. Grande abraço, obrigadão, querida. Valeu. Valeu, tchau, tchau.